Olá pessoal, mais uma semana, o podcast Confecção que dá certo, com a nossa proposta de toda semana trazer conhecimento, trazer experiência e trazer conteúdos relevantes para o segmento de confecção, né? Eu, Romildo Pereira, anfitrião de vocês, junto com Érico Freire, gestor da Nacional Texto, gestor comercial da Nacional Texto. Olá, ouvinte CBN, mais uma semana de muito conhecimento. Então, como a proposta toda semana é trazer pessoas, trazer personalidades daqui do nosso polo de confecção que fazem a diferença, hoje nós temos o prazer de trazer para todos os ouvintes da CBN Caruaru, uma equipe aqui, uma dupla que tem feito a diferença. Tem feito, eu acredito que, para a gente, assim, só resumir um pouco sobre essa equipe, sobre o trabalho deles, eu diria que sustentabilidade. Quem hoje não fala sobre isso, sustentabilidade, né? Essa palavra deveria estar na cabeça de todos nós, porque a sustentabilidade, ela traz o que? Ela traz o benefício para o nosso planeta, gente. É um trabalho que eu não posso nem referenciar como um trabalho daqui do Polo de Confecção, mas um trabalho a nível mundial, né? Porque é o nosso planeta. Então, eles têm feito, tem um projeto que é encabeçado por nosso convidado de hoje, que é o David Figueroa. Não é isso, David? Boa tarde, ouvinte da CBN, né? É um prazer a gente estar aqui falando do que importa, na verdade, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente pensa só em coisas verdes. E a gente está aqui num polo de confecções que tem um giro financeiro tão grande como esse polo do Agreste Pernambucano, que é o segundo maior polo do país, inclusive. E a gente ter espaço para falar de sustentabilidade, de programas que direcionam esses resíduos que são gerados dentro desse polo têxtil. E a gente está trazendo aqui também uma proposta de um negócio que já nasce com uma visão totalmente estruturada nesse sentido, é muito importante e eu acho que cada vez mais a gente tem que difundir isso que a gente está fazendo para que outras iniciativas, outras oportunidades de negócio se baseiem no que a gente está propondo para, né, desenvolverem novas ideias. Seja Sim, bem-vindo. e o David, inclusive David, além de encabeçador desse projeto, né, que é o projeto SPIN, SPIN, né, que nós beneficiamento vamos de falar resíduos bastante têxteis. sobre isso. David também é professor, doutor, pesquisador e empreendedor. É cofundador, né, da marca Bang Cloud, não é isso? Bang Que Clothing, Bang Cloud, que trabalha com camisaria, não é isso? isso. Há pouco tempo a empresa dele ainda bem novinha, mas já está aí fazendo sucesso, já participando de rodadas já de negócios e vai ficar bastante conhecida. Isso mostra, Romildo, que temos aqui oportunidade para todos. Temos empresas aí, como a gente já entrevistou aqui, com mais de 30 anos, 35 anos, e tem empresas como a sua, a empresa de vocês, não Spin, mas a Bain Cloth, que tem 6 meses e já está aí participando de várias rodadas de negócios, com vários clientes já em Exatamente. sua carteira, e eu acredito que é isso, tem oportunidade para todos. Para quem já está no segmento, evoluir para outros segmentos, outro tipo de confecção, e para quem não trabalha no segmento, vir para o segmento da confecção, que é um segmento muito próspero. Exatamente. E junto com ele temos também como nosso convidado o Alisson Xavier. É isso, Alisson? Seja Isso. muito bem-vindo. Prazer, obrigado pela oportunidade que vocês estão nos dando aí de apresentar o nosso trabalho, né? E boa tarde ao pessoal que está ouvindo a gente, que vai assistir a gente, não é isso? E é um prazer estar sempre à disposição de vocês. O prazer é nosso, da disponibilidade de vocês de participar da nossa proposta aqui, Seja bem-vindo. do nosso podcast. Então, o Alisson, ele é administrador, contador, né? Só da experiência na indústria têxtil de confecção, cofundador junto com o David, da marca Bang Clothing, não é isso? Bem, Claude. Isso. Pronto, então, o que é que a gente entende sobre a marca de vocês? Eu acho que nesse projeto, né, que é encabeçado pelo David, ele teve esse estralo, assim, na região, por ser uma região muito rica, né, num polo de confecção. Então, através disso aí, por que não trabalhar a favor do planeta, né? Que é com a Exatamente. sustentabilidade. Então, essa empresa de vocês, a Beng, ela surgiu junto com esse projeto, vocês viram a necessidade de estar num comércio de confecção, na indústria de confecção, para poder trazer essa ideia também para todo o polo, da sustentabilidade e dos resíduos, da utilização dos resíduos têxteis. Pode falar, Alisson. Assim, o projeto do beneficiamento, né, da reciclagem que David tem,
ele ajudou no processo da criação da Beng. Então, a Beng já nasceu com um propósito dessa responsabilidade mesmo com o meio ambiente, né? De tudo que a gente queria colocar na marca da gente, de ser um produto atemporal, um produto que tivesse uma durabilidade boa, que fugisse desse fast fashion, que é o que a gente já está vendo por aí, desse consumismo. Ele ainda plantou a sementinha no projeto junto com no nascimento do projeto da Beng Clothing, a sementinha ainda da sustentabilidade, né? Então é isso aí, assim, é um projeto que não é só fazer confecção, não é só vestir as pessoas, justamente é um projeto visando algo maior, assim, algo que partisse para essa responsabilidade mesmo social e ambiental. Então, a empresa é fundada por vocês dois, né? Há Isso. 6 meses de existência, né? E esse projeto, o SPIN, é um projeto que é encabeçado por você. E onde é Isso. que entra, assim, o SPIN? Ele falou da marca de vocês. Onde é que entra o SPIN na PEN? Pronto, deixa eu te contar um pouquinho da história, né? É Que importante. é uma história um pouco extensa, mas eu vou tentar aqui fazer um recorte para a gente entender bem direitinho. Vê só, como tu falou aí, eu sou professor universitário. Aqui na SES Unita há aproximadamente 10 anos, né? Durante meu processo de doutorado, eu trabalhei muito com engenharia de processos e com fibras, né? Fibras naturais, fibras vegetais, a gente trabalhava com fibra de sisal. E durante algumas pesquisas aqui na universidade, a gente sempre trabalhou com o curso de engenharia ambiental, né, que visa mitigar esses problemas que essa indústria traz para a nossa região. A gente não está falando só de resíduo têxtil, estou falando de resíduo atmosférico, de resíduo líquido, a gente vê bastante isso lá em Toritama, com a questão das lavanderias, né, eles usam o carvão vegetal para alimentar as caldeiras, tem a questão do rio Capibaribe, que é uma problemática, né, tão pungente que a gente tem até hoje. O rio Pojuca aqui já foi considerado um dos rios mais poluídos do país, ganhando até para o rio Tietê. E tudo isso motivou, né, que nós, como núcleo de engenharias, né, onde eu trabalho, a gente criasse soluções que compensassem um pouco o meio ambiente nesse sentido. Nesse sentido, a gente, como é de Santa Cruz do Capibaribe, eu acho que é um dos grandes diferenciais de uma empresa de moda, que uma empresa de moda tem, é nascer em Santa Cruz do Capibaribe. Porque ali é a mãe do polo de confecções e a gente tem todos os processos de confecção muito à mão, né? E aí a gente começou a observar uma problemática que é essa questão da geração do resíduo, a bucha, né, que é gerada durante o processo de confecção. Aquele processo de corte, a etapa de corte, é a etapa crucial. E aí a gente estava observando que lá em Santa Cruz não se tinha como é que eu posso dizer? Uma ideia organizada que processasse grandes volumes de resíduo têxtil. E ele terminava sendo destinado nos aterros sanitários. Para vocês terem uma ideia, o aterro sanitário de Santa Cruz ele foi projetado para operar algumas décadas e foi desativado em poucos anos, fazendo com que todo o resíduo de uma cidade de mais de 100 mil habitantes seja destinado aqui para Caruaru, para a CTR. Entende? Então a gente tem uma problemática ambiental forte, né, que precisa ser olhada com uma maneira mais ampliada. E aí o que é que a gente pensou? A gente tem que criar uma solução tecnológica para dar um sentido para esse resíduo têxtil com o objetivo de valorizá-lo de alguma forma. Foi quando a gente começou um programa de pré-incubação aqui no Armazém da Criatividade, né, que é a Porto Digital aqui em Caruaru, que é o Mind the Bees. Nossa ideia era gigantesca. E aí com processos de mentoria, com muito network, com muitas pessoas especializadas no assunto, a gente conseguiu criar SPIN, Beneficiamento de Resíduo Têxtil. E aí a gente sedimentou a nossa ideia, né? Participamos de um novo processo de incubação, que foi o processo de incubação propriamente dito aqui no armazém por uns 3 meses. Tivemos a oportunidade de levar a nossa ideia para vários eventos, como o Hack and Play, como o Neon em Teresina, agora recentemente. A gente vai estar com o projeto SPIN no Rolê Hack and Play aqui de Caruaru, participando de várias atividades. Já fomos selecionados de novo para o Hack and Play maior de Recife, com essa ideia, com essa proposta do beneficiamento de resíduo têxtil. Mas o que vai ser esse beneficiamento, né? A gente tem a gente está em negociações avançadas com a prefeitura de cidades do polo de confecções, que são 22 cidades, inclusive com a prefeitura de Santa Cruz, para que a gente realize um mapeamento, né? Que mapeamento é esse? Da mesma forma que a gente tem a nossa Beng Clothing, a gente tem inúmeros fabricos lá dentro de Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, aqui em Caruaru,
que produzem uma quantidade de resíduo que é muito significante, né? E para onde é que está indo esse resíduo? Se não está indo para o aterro sanitário, se não está sendo transformado em outra coisa, ele deve estar transformando alguma área, né, de zona rural em espaço Acumulado, né? degradado. Deve estar acumulando em alguma coisa. Então, o que é que a gente, como startupeiro, né, que a nossa proposta, o nosso projeto é uma startup, a gente traz como inovação. A inovação é trazer para o ecossistema têxtil uma oportunidade de negócio, uma vez que grandes empresas elas precisam dar um sentido para o resíduo que é gerado, esses resíduos precisam ser rastreáveis, né? E a gente está oferecendo essa oportunidade de rastreamento de resíduos para quem gera o seu resíduo internamente, para que a gente consiga valorizar aquilo e transformar em uma aplicação tecnológica. A gente está mirando na indústria automotiva, mas existem várias possibilidades, como na construção civil, para a produção de blocos e tijolos isolantes, indústria moveleira, a própria indústria têxtil, que pode utilizar essa fibra para produzir novos tecidos com fibra reciclada. Enfim, então a gente tem aí um produto que ele é altamente escalável. E aí a Bang Clothing, ela nasce nessa conexão. Como é que uma empresa que nasce nesses moldes, diante dessas necessidades que o nosso país e o planeta enfrenta, em termos de mudanças climáticas e tal, ela precisa se posicionar? A gente precisa se posicionar nessa contramão do fast fashion, oferecendo um produto que é mais minimalista, que tem um propósito bem definido, que tenha um nicho bem definido. Eu acho que isso é um dos grandes diferenciais que a gente traz e um dos grandes motivos para o sucesso que nós tivemos nessas rodadas de negócio, não foi, Alisson? E esse projeto de vocês, além de ser algo necessário, né? É necessário isso, bom ter alguém que pense nisso aí, que realmente os resíduos aqui no polo de confecção são imensos. Como você mesmo falou, Toritama mesmo tem esse problema com os rios de lá, com a água de lá, que pode ser resolvido através desse cuidado, desse estudo. Então, além de ser algo que seja sustentável, ainda é uma maneira de educar, certo? O polo de confecção, os confeccionistas para isso. Eu acho que precisa que seja bem divulgado esse um trabalho bem intensivo para educar os confeccionistas da região a trabalharem, ter esse cuidado também com os resíduos. É isso? Isso é muito importante, isso dá continuidade ao nosso trabalho e não deixa só na mão, de fato, da própria confecção. Então, hoje a confecção que tem o resíduo, está direcionando da forma incorreta, ela tem a sua responsabilidade diretamente a esse produto. Mas tem uma opção, que é procurar a SPIN. Já já o nosso amigo David vai falar em redes sociais, como é que entra em contato com a SPIN para fazer o direcionamento correto. E é importante também, David, falar para quem está nos ouvindo e escutando também, que são duas plataformas, YouTube e o Spotify, que está disponível o nosso programa Confecção que Dá Certo, de que forma o beneficiamento dos resíduos ele pode ajudar a toda a cadeia e qual tipo de inovação eu posso ter de resultado dessa reciclagem. Eu acho que o resultado direto, pelo menos para a nossa cidade de Santa Cruz de Caparibe, é a redução do volume do resíduo que é gerado. A gente pensando, né? A gente não tem um distrito industrial lá. Então, o que se observa? Todas as confecções são pulverizadas no perímetro urbano. Então, o resíduo doméstico é junto com o resíduo industrial, né? E se a gente imaginar que é uma atividade que é praticada por aproximadamente 80% da população, é um volume de resíduo gigantesco. Então, o primeiro impacto que esse nosso programa tende a trazer, vai trazer, é tirar esse resíduo têxtil da rota do aterro sanitário, né? Para quê? Como eu te falei, existem algumas iniciativas, até aqui em Caruaru mesmo, que utilizam esses resíduos para produzir artesanato, né? Colchas de retalho, fuxicos e tal. Mas ainda tem uma sobra. Tem aquele resíduo que ninguém sabe o que fazer com ele. A quantidade do artesanato é pequena. Não tem escala. Não tem escala de produção de artesanato. Até porque muita coisa é manual. Então exatamente. É lento, não tem o que fazer. Então, o que a gente pensa é realmente implantar essa usina de grande volume, né, para que processe toneladas desses resíduos diariamente. E a gente tem esse desfibrado aí como uma moeda de troca para que a gente consiga incentivo com o poder público e com a iniciativa privada. E a gente, como empresa, startup, a gente vai estar fazendo essa gestão, trazendo da fonte geradora
processando e dando uma destinação correta. Isso é retirar da rota do aterro sanitário. Não é tirar de um lugar para colocar em outro. A gente vai tirar, transformar e Reutilizar, produzir outra coisa. Porque até o produto que vai ser extraído desse resíduo, né? Normalmente para artesanato, os interessados são pessoas que Bem nem nichados, os né? artesãos, né? São assim, pouca gente que vai utilizar pouco da matéria-prima. Então, com esse processo do David, o que vai ser transformado do resíduo vai interessar grandes empresas, assim, tanto do setor automotivo, que nem ele falou, como moveleiro. Então, assim, que necessita de uma demanda maior desse produto. Então, assim, vai ser um diferencial, né? Porque ele vai conseguir, de fato, não tirar aquele pequeno pedaço de resíduo que está lá. Ele vai conseguir, de fato, tirar uma quantidade maciça do que sobra lá e Do que realmente reinvestir impacta, em outros processos, né? É maravilhoso essa Muito bom. ideia, esse projeto, porque assim, a gente está falando em criar, com esse resíduo, criar uma matéria-prima Isso. nova, E né? uma matéria-prima que tem um alto valor agregado. Pode ser um Custo-benefício. produto altamente tecnológico, Exatamente. né? E um produto que tem a chancela do polo de confecções E que do não vai Agreste faltar, Pernambucano. e que não vai faltar. Porque não Exatamente. vai faltar, e por não ser escasso, vai se tornar um custo-benefício maravilhoso para quem utilizar. Não é isso? Exatamente. Mas a gente... E até mapeando, Romildo, como a gente está aqui, uma confecção. A gente tem os tubetes que vem no rolo da malha, temos o plástico, Tem toda uma cadeia ali, né? temos o resto da malha que sobra, tem Acho que até aqueles resíduos também da máquina, aquele tudo. dali, tudo Uhum. aquilo ali, né? o cone do fio, que tem cone que é de plástico, tem cone que é de papelão, tem a caixa de papelão, então assim, tem inúmeros resíduos que de Exatamente. fato que se não essa, tiver um destino- essa parte de papelão, plástico, eu acho que assim, não é o suficiente, mas já tem um trabalho forte, assim, né? Políticas públicas em relação Mas a isso esse aí. resíduo têxtil... O resíduo Exatamente. texto é o que a gente está batendo forte, ele está batendo forte justamente nesse aí, desse que ninguém está tipo, conseguindo administrar direito esse resíduo. E né? são toneladas, meu amigo. Eu trabalho com exatamente. fábricas que tem lá, olha, toneladas. Porque a bucha, como você falou aí, a bucha já tem um determinado destino já, né? Porque o pessoal vende e é usado para fazer bucha para carro, essas coisas. Então, eles juntam muito e vendem muito. O pessoal são loucos com essa bucha 100% algodão, né? A bucha já tem. Mas, assim, tem outras coisas também além da bucha. Exatamente. E tem um sintético, né? É, O que a que gente... eles não Exatamente. Até então, o utilizam. sintético é um grande problema. E hoje em dia, quando você observa, a gente trabalha com muito tecido sintético. Sintético A poliamida misto. mesmo, né? A poliamida mesmo é um tecido sintético que está super em alta. E aí a gente tem uma dificuldade de aplicar um processo mecânico para transformá-lo em fibra novamente. Aí a gente tem que partir o quê? Para processos físico-químicos, com reatores, enfim. É um processo um pouco mais robusto. Então, o que é que a gente tem em termos de inovação? Né? A gente tem toda essa tecnologia que já existe, mas que existe em outros centros, fora, inclusive do Brasil. Né? Quando a gente olha para o nosso país, até São Paulo, naquela região sul, não se tem ideias com uma robustez grande para processar as toneladas de resíduos que são gerados, né? Isso daí a gente vê em discussões na ABIT, está tendo agora, nesse mês de agosto, o Summit Febratex, né? Que em várias plenárias eles estão discutindo exatamente isso. E aí o que a gente pensa, né? Antes de tudo, eu sou professor, né? E professor tem aquela questão de ficar pensando muito nas coisas. Quando a gente pensou na Beng, uma das coisas que eu imaginei inicialmente é muito mais fácil a gente educar uma criança do que a gente educar um adulto, não é isso? Exato. Concordo. A nossa empresa, ela é uma criança, diante, né, de empresas que já estão aí no mercado há 20, 30 anos. Mas a nossa criança, a nossa empresa, ela já está nascendo com o propósito definido Propósito e saudável com já, os né? processos bem estabelecidos, que é uma coisa que Alisson também, ele é muito criterioso com isso, com CRMs, com ordens de produção, com uma escolha de materiais que segue uma criticidade mais aguçada. E aí eu acho que replicar um modelo de negócio desse em uma empresa grande, cheia de vícios, não é tão fácil. Então, o que acontece? Para uma confecção que dá certo hoje em dia, eu acho que ela precisa ter essa inspiração.
entender para quem é o público que ela está querendo se comunicar, qual é o produto que ela está querendo vender, para conseguir já direcionar os seus processos do início, que eu acho que é bem mais inovador, fácil. né? É bastante Uhum. inovador. Você criou o processo, está tratando o resíduo e está trabalhando para entender o que isso pode trazer de benefício para o confeccionista. Assim, na pele, né? Isso aí é com Exatamente. vocês mesmos, né? Exatamente. Vocês estão vivendo isso para vocês como se fosse a empresa piloto dentro desse sistema, desse ecossistema diferenciado, né? É Então, isso aí é porque importante. eu acho que de certa forma fica difícil, até porque nem David estava falando assim, você já tem uma vida de 20, 30 anos de empresa lá e você agora implementar assim Então, para criar essa cultura na cabeça de quem já está no ramo fazendo errado, vamos dizer assim, há muito tempo, é mais trabalhoso da gente conseguir fazer esse projeto, né? E como a gente já está nascendo com esse propósito, aí, assim, a ideia da gente é que a Bang seja o piloto mesmo, assim, né? Mostrar que dá para a gente viver com essa cultura de sustentabilidade, né? Aí o Não, caminho é é esse agora. fantástico. Eu sei o que é isso, a dificuldade. Viu? No meu trabalho, eu me deparo muito com essa dificuldade de chegar e para implantar os processos. E aquele empresário que está há 25 anos fazendo do mesmo jeito, e eu chegar a dizer que aquilo ali está errado, é complicado, meu amigo. Verdade. Até ele entender que isso aí está errado e que pode sair, eu costumo sempre dizer, olha, nada é tão bom que não possa melhorar. Vamos tentar, porque tem lugares que eu chego que eu preciso mudar, geral. Tem lugares que eu chego que eu só vou otimizar. Aí é mais fácil. Mas a mudança e a cultura daqui não entende muito isso, né? A cultura, o pessoal já nasceu dessa maneira e fica difícil você conseguir trazer. Tem que ter um projeto assim, com respaldo de autoridades governamentais, né? Para poder a gente ter um certo respaldo realmente com eles. Mas, assim, nós falamos no impacto. Né, de matéria-prima, no impacto financeiro de ganho. E o impacto assim, ambiental? O que é que vocês podem nos explicar? O que é que causa no impacto? Eu sei que deve ser gigantesco, mas eu queria que vocês falassem um pouco disso aí. E a decomposição disso aí, né? Assim, Isso. quanto tempo demora para isso desmanchar normalmente no meio Então, ambiente? dependendo do tipo de tecido, né, a gente tem aí vários tipos de decomposição diferentes. Tem tecidos aí poliméricos que eles passam até 500 anos aí na natureza, na superfície. Isso daí não vai se decompor na nossa geração, né? A gente não vai ser responsável por aquilo que está sendo produzido, por aquilo que a gente está utilizando. Então, qual é o principal impacto? É a gente transformar isso que não vai se decompor tão rapidamente em outra coisa que a gente consiga utilizar, né? Eu acho até um link interessante, a gente vinha conversando agora no carro e falando sobre confecções importadas, né? As confecções importadas, né, blusas importadas, porque a gente tem um mercado que concorre diretamente com a gente. A gente está trabalhando com um tecido nacional, né? A gente está utilizando a nossa mão de obra regional, a gente está com a nossa empresa instalada na cidade mãe do polo de confecções. Eu acho que isso já gera um impacto social e econômico grande. Quando a gente fala dos pilares ESG, né? Ambiente, social e governança. E aí o que, que a gente observa? A Alisson estava me dizendo, até, não é, Alisson, falando qual é o nosso diferencial também. A gente está dando valor ao que é produzido aqui, né? Aos tecidos que são feitos, são desenvolvidos aqui, a mão de obra local, né? A qualidade é diferente, porque o nosso público, né? O nosso nicho, eu acho que ele prefere ter esse toque diferenciado, essa coisa mais nacional, né? E quando a gente fala de meio ambiente, a gente não pode deixar o viés econômico e o viés social de lado, que eles são pilarizados, né? Então, em termos de confecção, em termos de circularidade de materiais, quando a gente valoriza as fontes, o local, para quem você está comunicando e como você está se posicionando no mercado, eu acho que você já gera um impacto positivo não só no ambiente verde, mas no ambiente populacional, no ambiente da sua cidade, naquela sua comunidade de entorno. Eu acho que o impacto, né, ambiental é um pouco mais forte, né? Um E pouco mais trabalhar isso de valorizar o que é feito aqui, né, isso é muito importante. A gente sempre fala nisso aqui, que esse programa traz essa essência também de valorizar nossa terra, nosso produto local, certo? Inclusive a Nacional Texto, que é incentivadora desse programa, ela é aqui, né?
na nossa localização, num polo de confecção mesmo, que era na região metropolitana do Recife, e é valorizar. Por que comprar lá fora um produto que você tem aqui à mão, que vai lhe Exatamente. beneficiar até em questão de impostos, que você deixa de pagar por conta de estar usando seu produto daqui mesmo, da região, produto nacional. Então, tem isso também. Então, essa ideia de vocês comunga muito com a ideia do nosso podcast, que é justamente valorizar a nossa terra, o nosso produto, que eu defendo muito essa questão da moda, da terra que cria moda. Eu nunca gostei desse nome, apesar de não ter nascido aqui em Caruaru, eu nunca gostei de Sulanca. Eu acho que isso aí desvaloriza muito e não apresenta o perfil do nosso produto, porque nós somos uma terra, um polo que cria moda, que cria tendência, já dita tendência, né? Tem muita coisa maravilhosa. Eu mesmo, assim, eu não compro roupa, nada disso em lugar nenhum, eu compro aqui, porque tem coisa boa. Eu estava conversando há umas semanas atrás com o Ralph Lagos, até um abraço para Ralph. Ele é secretário de Desenvolvimento Urbano lá de Santa Cruz, né? Desenvolvimento econômico, urbano, alguma coisa assim. E aí ele me contando essa história da Sulanca, que é bem interessante, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, Já, né? com certeza. Que Santa Cruz, ele traz, né, isso na fala dele, dizendo que é o maior case de reciclagem do país. Porque o termo Sulanca vem lá da antiguidade, De resíduos. dos resíduos de Elanca que Isso. vinham do sul do país, Isso, né? Que exato. eram confeccionados pelas mulheres, né? Isso. Que As tocavam donas os de casa. pequenos fabricos lá em Santa Cruz. Então, o termo Sulanca é essa questão. Eram os restos de Elanca que vinham do sul. Isso. Então, hoje em dia, a Sulanca praticamente é inexistente em Santa Cruz. Ainda existe, né? Coisas que têm uma qualidade um pouco mais Inferior, frágil. né? Mas eu creio que a nossa confecção ela evoluiu muito e ela chega num ponto de concorrer com grandes marcas. Então, por que não, né, nos posicionarmos como uma grande marca, né, tem essa identidade visual bem definida, com propósito, para que a gente consiga, né, estar ali de igual para igual, utilizando matérias-primas que são similares, né, e processos que também são bem compatíveis. Exatamente. A gente falou aqui que, como até o Romildo, e vocês tocaram também no assunto, de confeccionistas que estão no segmento há muito tempo, e tem aquela rigidez em implantar a metodologia, de implantar processos sustentáveis. Para vocês que estão no segmento há um bom tempo, já tem até a Beng que trabalha com isso. Qual é o caminho inicial para quem não tem essa prática sustentável? Por onde ele deve começar? Rapaz, assim, eu acredito que ele tem que começar pelo desejo mesmo dele de ter essa consciência ambiental. É o Tu tá propósito, entendendo? né? O propósito, ele tem que ter, a empresa dele tem que ter essa cultura, esse propósito de querer fazer a diferença. Porque são coisas que caminham junto, mas de certa forma são paralelas, porque a finalidade fim da empresa é lucro, né? Comércio, indústria, fabricação, produção. E assim, tem que estar junto, mas você, ao mesmo tempo, você pode deixar ela de lado, que é o que a maioria faz, para visar o lucro. Então, assim, você tem que entender que hoje, atualmente, a tendência é que cada vez mais essa questão do lucro, da produção em massa, ele está diminuindo a parcela dele de importância dentro da indústria, e a de responsabilidade ambiental está ampliando, porque, assim, vai chegar um ponto que não vai adiantar de nada a gente produzir e as coisas ficarem tudo desorganizadas, assim, né? Os resíduos não se tratam. Então, assim, tem que ter essa cultura mesmo hoje. Vai montar um negócio, ou já tem um negócio, reserva um tempo da sua empresa, do seu tempo lá, para investir nisso aí, estudar, procurar ver os benefícios, que eu acho que é o caminho. Assim, eu acho hoje o diferencial de toda indústria vai estar mais para o lado da sustentabilidade. A indústria que é sustentável, ela tem mais chance de permanecer no seu processo produtivo do que as que estão só apenas produzindo. Isso. Só complementando uma coisa que a Alisson falou, que eu achei muito importante. Quando a gente olha para nossa cadeia produtiva, né? Nossa cadeia produtiva aqui do nosso polo de confecções, a gente enxerga produções em linha. O que é uma produção em linha? Recebo aqui minha matéria-prima, processo, gero resíduo. Sai o resíduo, matéria-prima nova.
sai o resíduo, matéria-prima nova. Qual é o nosso objetivo? É transformar essa linha em um ciclo, né? Esse resíduo que é gerado aqui, ele vai virar matéria-prima ou no nosso processo ou em outros processos. É por isso que está tão em alta o termo circularidade de materiais. Então, quando a gente compra ou uma poliamida ou um material que ele tem na sua composição algum traço de fibra que é reutilizada, a gente já está trazendo esse viés mais sustentável para a nossa confecção. Aí a ideia da gente, de fato, é conseguir utilizar esses resíduos Que a não gente são vai- baratos esses produtos, né? a gente vai tentar e, se Deus quiser, a gente vai conseguir transformar esse resíduo que a Spin está beneficiando em algo que a gente consiga produzir produtos da Bang Clothing, entendeu? Isso. Então, assim, O objetivo é vai esse, né, chegar um também. momento que todo mundo vai querer ter essa consciência de produzir algo que você... Aí eu estou sendo sustentável. Se eu produzir algo em cima do que foi resíduo, aí sim a gente está conseguindo fazer esse ciclo aí que o David está pensando. Como eu rodo bastante em feiras, converso com vários clientes, tem algo inovador que me chamou muita atenção numa feira que eu fui no ano passado, no sul do país, com relação a corantes. Uhum. Os corantes normalmente eles são extraídos da natureza e transformam-se as cores na cor final. E tem um trabalho, começou na Europa e está sendo expandido para cá, que as cores são produzidas por bactérias. Então, até onde a informação que eu obtive, já tinham 3 cores que eram feitas dessa reação das bactérias. E, claro, o tingimento é seguro. Ah, não, vou me infectar, não existe isso, até porque quem não conhece o processo de tingimento, ele vai até uma certa temperatura, que de fato Pra fixar, 70 né? graus, 70 graus, 80 graus, dependendo da malha, 120 graus, e não há nada, nem bactéria, nem vírus que sobrevive a tudo isso. Uhum. Mas aí, antes de chegar nessa temperatura, a cor já impregna e o processo finaliza. Eu achei muito interessante, porque talvez seja o futuro. Então, Deixa eu só fazer um adendo, né? Eu, nessa vida de pesquisador, a gente sempre tem essa possibilidade de trabalhar com materiais naturais e materiais sintéticos. Qual é a grande diferença dos materiais naturais, né? Eles conseguem se decompor na natureza, né? Quando você vai sintetizar alguma coisa, o máximo que você está fazendo é tentar replicar um processo natural. E aí você traz fontes não naturais, que são fontes de origem físico-química e tal, mineral. São naturais, mas você modifica muito. Então, quanto mais modificação você coloca num produto, mais difícil é de ele ser degradado. Por exemplo, um corante desse, que ele é produzido por algum tipo de micro-organismo, não sei se é bactéria, se é fungo, não sei o que é. Mas com certeza ele vai se decompor na natureza, ele vai agredir menos o meio ambiente do que um azo da vida, do que um remazol que a gente vê aí que transforma a coloração do rio Capibaribe aqui em Toritama, dependendo da estação do ano, em uma cor diferente, né? Que é a cor da moda, que está sendo lançada ali diretamente, sem nenhum tratamento prévio da sua carga efluente, né? Então, pessoal, é isso. Nós estamos há pouco tempo já do final do nosso programa. Mas para quem entrou agora, nós estamos hoje com o David Figueroa, que encabeça esse projeto, que é o SPIN. Sério, o SPIN que fala sobre resíduos, que ensina a tratar esses resíduos têxtil, o reaproveitamento, o beneficiamento do resíduo têxtil. É muito, muito importante, pessoal, sobre esse assunto. É um assunto que eu queria ter mais tempo para debater aqui, que vai mudar a mentalidade de muita gente na nossa região. É um projeto que tem quanto tempo esse projeto? A SPIN está com 1 ano, mais ou menos. Um ano. 1 ano e pouco. Que ela virou CNPJ, que a gente saiu do campo das ideias e está começando a materializar algumas coisas. Não está indo mais rápido por quê? A gente precisa do apoio do poder público. Porque sem a força do poder público, a gente não consegue chegar no pequeno, grande, no médio confeccionista e ter essa moeda de troca. Então, a gente precisa desse apoio. Então, por isso que a gente vai caminhando um pouco mais devagar, mas vai pavimentando uma história que vai ter um lastro bem interessante. Então, como vocês puderam ouvir aí,
o David Figueroa, ele está bem engajado com isso aí, é especialista, é professor universitário, é cientista, ele consegue buscar toda essa informação e todo esse conhecimento aqui para a região que vai nos ajudar bastante. Junto com ele tem o Alisson Xavier, Isso. é isso? O Alisson, através desse projeto, nasceu a Bang Cloud, que é uma marca já com essa metodologia do resíduo, da utilização do resíduo, que é uma metodologia assim que vai fazer a diferença para vocês, que a gente precisa saber mais. Então, quem quiser acompanhar na íntegra as perguntas e todo o aprendizado aqui que nós podemos ofertar hoje com essa dupla aqui maravilhosa que nos está nos prestigiando, tem na íntegra no YouTube, no Spotify e está amanhã na CBN Caruaru, às 14 horas da tarde. Vai estar toda essa conversa aqui, esse podcast que a gente bastante didático para todos, né? Mas, assim, falando da marca de vocês, da Bang, como é que vocês, esse projeto do Spin é um projeto novo, é uma inovação, né? Ele está há um ano, né, como você bem falou aí, mas como é que vocês trabalham na escolha da matéria-prima? Com essa mentalidade que vocês têm da utilização do resíduo, da reutilização do resíduo, do beneficiamento, quais os cuidados que vocês têm para a escolha da matéria-prima de vocês, pensando nisso? Então, por hora, como a gente ainda não consegue fazer essa transformação do resíduo para transformar em produto de novo, a ideia da gente é sempre utilizar uma matéria-prima que tem uma durabilidade além do que normalmente se tem. Então, o foco da gente é sempre levar para o consumidor um produto durável, um produto atemporal, que ele Que não tem as precise certificações, né? de muitas variações para estar em certos tipos de ambiente, entendeu? Ele vai estar sempre bem vestido, com um produto de qualidade, com uma durabilidade boa, nesse caminho de sustentabilidade. Isso é bastante importante, né? Porque vocês não Isso. vão usar qualquer tipo de material, até que tenha certificações, como você mesmo falou Isso. aí, que possa também ajudar nessa ideia, né? Porque eu acredito que é preciso educar a região, os empresários, É. com essa metodologia. Hoje tem muito da aposta que a gente está fazendo é justamente esse tecido tecnológico, que ele visa muito essa questão de fibras, né? Assim, não de extração natural, né? Uma coisa mais sintética, mas que tem uma tecnologia maior envolvida, que aí a gente já muda muito o tipo de produto, né? Antigamente, ou era sintético, um negócio bem com químico, que nem David estava falando, ou muito natural, né? Que a gente extraía muito da natureza. E aí a gente já está vendo essa mescla, coisa que a tecnologia está fazendo com que seja a tecnologia até na questão do replantio, até a questão de você mesmo produzir o seu produto natural, né? Então tem todas essas tendências que a gente está bem focado nela mesmo, na questão de tecnologia, de produtos sustentáveis. Maravilhoso. Inclusive na escolha, né, das nossas matérias-primas, só justificando também, complementando o que ela está falando, a gente não compra de qualquer fornecedor, né? Para nossa, a gente pensa, como o Alisson falou aí, o nosso objetivo inicial é fazer uma peça que é atemporal, né? A gente via muito essa questão da poliamida, por exemplo. A poliamida está saindo das academias e está adentrando todos os espaços, né? A gente produz uma moda casual, uma moda que não tem tanta variação de cor e uma moda que a gente busca um fornecedor certificado. Em que sentido? O processo é tecnológico, o processo ele tem o uso de água reduzida, ele não tem tantos corantes que impactam o meio ambiente, ele tem certificações ISO, ele tem certificação Aqua. Então, isso daí faz com que a gente, né, busque esses nossos parceiros. E uma das coisas que é bem importante, que vale ser falado também, é a questão do custo, do preço de uma roupa que é sustentável, de uma roupa minimalista. Não é barato. E no nosso contexto, a gente tentou equalizar isso, né? Trazer toda essas possibilidades para o nosso consumidor final, mas com preço justo, né? As nossas blusas, elas concorrem com um valor de mercado que é bem similar ao que está sendo praticado, entende? Além de ter essa preocupação com o seu público, né, que é oferecer um produto confortável e sustentável, tem essa preocupação com o meio ambiente, que é importantíssima. Esse projeto realmente é aquela coisa, né? Cada um fazer a sua parte. Vocês estão fazendo a parte de vocês muito bem feita. Então é preciso conscientizar
o polo de confecção, a nossa região desse projeto. Eu fiquei encantado com esse projeto e o que a gente puder aqui do nosso projeto também ajudar nisso aí, estaremos à disposição de vocês. Perfeito. E importante, quem está nos ouvindo, como é que consegue entrar em contato, contactar a Bang Cloth e a Spin? Através de rede social, telefone? Isso. A gente tá com o Instagram da Spin, que é @spin_resíduos têxteis. Spin é SPIN. Spin, SPIN, Ok. underline, resíduos têxteis. E o da Bang é usebang, underline, clothing. Ok. O Bang é BEING. E esse BEING é sendo em inglês, né? Que a gente quis, né, trazer para nossa marca essa questão do existencialismo. Sim. Né? Não é só uma roupa, é uma roupa que faz parte do seu espaço, uma roupa que você, né, tem essa questão do propósito que é carregado junto com quem usa e quem, né, adquire nossa marca. Eu queria parabenizar vocês, realmente essa iniciativa é muito importante. Precisamos de mais confecções, de mais cabeças pensantes como vocês, que realmente pensem diferente e pensem na sustentabilidade. Eu venho da fábrica, a Nacional Têxtil é uma das marcas da Ara Têxtil. A gente tem todo o procedimento normal do segmento têxtil, estação de tratamento de efluentes, tem a parte de descartes, empresas autorizadas para fazer coleta. Então, realmente, o processo ele tem que seguir como tudo. Para que, de fato, a gente tenha uma continuidade, para que os netos dos netos estejam aí usufruindo do nosso planeta, dos nossos recursos naturais com responsabilidade e com continuidade. Exatamente. Isso é muito importante. É o consumo consciente, né? A gente está olhando o quê? Que as gerações elas estão mudando seu perfil, principalmente depois da pandemia. Né? Quando você compra um produto, você não compra um produto só por comprar. Se a pessoa ela tem, né, o mínimo de consciência global, ela vê que não existe mais lado de fora. Todo mundo está dentro do mesmo planeta, então se você jogar alguma coisa fora, você não está jogando fora, você está jogando dentro e está ocupando o espaço do outro. Então, eu acho que é esse o viés que a gente tenta trazer, né, dessa questão de fazer essa construção coletiva e de entregar um produto com todo esse propósito, né, Alisson? Isso, verdade. Isso é a proposta da Bang Cloth. É isso? Exatamente. Então, eu queria que vocês fixassem bastante isso aí, se quisesse estender mais sobre a marca de vocês, porque não é só o consumidor pode até pensar, não, esse produto deve ser um produto que fica um preço muito, porque pudesse todo esse cuidado com a matéria-prima, mas como é que fica essa questão de preços com vocês, assim, os valores das peças de vocês? É o que pratica dentro da região com todo esse, porque tem um conforto, tem um cuidado com o material, então o pessoal fica meio que, não, essa marca deve trabalhar com preço bem acima, né? Mas não, eu acredito que isso não seja a ideia de vocês. Isso, lógico, o benefício, o lucro, todo mundo tem que ter, porque isso não pode deixar, é um dos pilares também. Mas como é que fica essa questão de preço, de valores, em relação a todo esse cuidado? Então, assim, o produto da gente tem um valor de mercado, né? É o valor que o mercado dita o padrão de valor. Porém, o que eu queria que o ser humano entendesse é que, assim, a educação e a cultura não tem um valor, né? A gente está empregando Tem algo preço. que, não, assim, a gente está levando a qualidade e a marca da gente para outro patamar, mas não porque a gente está pensando em remuneração, tá entendendo? É porque a gente está implementando a cultura mesmo, a ideia que a gente tem para o negócio. Então, assim, vai fazer um diferencial na marca, no produto, vai fazer, vai impactar na marca e no produto. Mas financeiramente não, porque o que está Os se benefícios empregando que são- nela é ideias e conceitos e cultura, coisa que não é o dinheiro que compra isso, entendeu? Aí, assim, o produto em si é o produto diferenciado, porém o preço dele é o preço normal que se tem que ter, né, no mercado. É o preço acessível, o preço normal. Por isso que a gente se surpreendeu nessas rodadas de negócio, né? A gente expôs nas rodadas e aí a gente montou uma identidade visual muito bem definida, né? A gente tem uma identidade bem marcante. Com essa questão de um marketing bom, de um design de produto bom, de uma fotografia de produto bacana também, tudo com contexto, que o nosso produto, ele por si só, ele vende. O nosso foco inicial é o cliente atacadista, É né? isso. Por isso que a gente iniciou o nosso modelo com o cliente atacadista.
Em breve a gente vai estar aí atendendo o varejo com uma plataforma, com um site bem estabelecido para atingir esse público. Mas atualmente o que a gente quer? A gente quer que o cliente atacadista tenha a gente como parceiro e tenha uma marca forte para colocar em uma multimarcas, por exemplo. Né? Eu vou fazer um espaço aqui com a Big Cloud. Mas o que é essa marca? É uma marca que vende camisa, como 500 mil outras aqui no Polo de Confecções vendem. Da mesma forma que a gente era só mais um nas rodadas de negócio, no meio das pessoas que estavam vendendo tantas camisas. O que a nossa camisa tem? Tem o nosso propósito, tem a nossa identidade, tem todo esse contexto que, embora às vezes só saiba quem escuta um programa como esse, mas se a pessoa que compra o nosso produto presta atenção um pouco na logomarca, vai dar uma pesquisada, já vê que não é qualquer camisa. E eu acho que é isso que faz a diferença, é você levar a sua identidade naquilo que você faz, entende? E seus propósitos. É isso, até define o seu público-alvo também, né? Exatamente. Isso. Uhum. Então, pessoal, infelizmente, chegamos ao fim, né? Eu queria agradecer mais uma vez a Alisson pela participação, pela colaboração, a disponibilidade, ao David também, David. Conte com nós do Confecção que Dá Certo, com a Nacional Têxtil, para ajudar a implementar isso aí aqui na região e até o próximo programa, com a certeza de que você vai nos trazer melhores ainda notícias desse processo, essa evolução desse projeto. Tá? Parabéns mesmo pela iniciativa de vocês. É realmente A gente que louvável. agradece, né? A gente que agradece e eu acho que nós, como integrantes aqui do Polo de Confecção, a gente tem que ajudar uma construção coletiva, uma construção que traga melhorias reais para o nosso polo. Nosso objetivo é criar um ecossistema, né, têxtil que seja sustentável. E aí, toda mudança de cultura envolve algumas quebras de modelo. Então, a gente está querendo quebrar esse modelo, né, antigo de produção, trazer a nossa identidade e, quem sabe, né, tá inspirando aí novos negócios no futuro. Com certeza, o caminho é esse mesmo. Parabéns, agradecemos a participação e com certeza futuramente vamos chamar para a gente falar mais, que aqui não deu para a gente conversar tudo que a gente planejou, até porque o tempo é curto, mas vamos voltar nas próximas. E agradecemos também aos nossos ouvintes da Rádio CBN Caruaru. Amanhã, às 14 horas, todo esse bate-papo vai estar à disposição de todos, a partir das 14 horas, na Rádio CBN Caruaru e nas plataformas digitais, o YouTube e o Spotify. Então, até a próxima semana com mais um programa Confecção que Dá Certo. Até a próxima.